Em tempos de coronavírus, surge a oportunidade de parar e tentar sistematizar alguns assuntos em vídeo. Crítica de mídia é uma disciplina acadêmica. Existe em muitas instituições os cursos de comunicação. É um capítulo da sociologia da comunicação. De certo modo, todo mundo faz crítica de mídia todo dia, quando analisa os tantos produtos midiáticos oferecidos numa sociedade permeada pela mídia. Quando alguém elogia ou critica uma novela, um telejornal, a cobertura da pandemia do coronavírus, está fazendo crítica de mídia. Mas a crítica de mídia é uma disciplina que exige, antes de mais nada, a definição dos seus dois termos, crítica e mídia. Para Edgar Morin, crítica significa pôr em crise. Ele me ensinou até pessoalmente isso. Eu tive a honra de contar com ele em minha banca de doutorado em Sociologia na Sorbonne. Edgar Morin está com 98 anos de idade, faz 99 em julho de 2020, e todos esperamos comemorar o seu centenário em 2021. Edgar Morin diz isso, que criticar é pôr em crise. Pôr em crise significa muitas coisas, entre elas, abalar o fundamento. Abalar o fundamento é ir à raiz, através de um processo argumentativo, verificar se a estrutura resiste ao exame, ao abalo, ao exercício argumentativo. É como se uma teoria pedisse para ser criticada, para testar a sua capacidade de resistir, superar os contra-argumentos. Então, criticar pode ser isto, pôr em crise. E mídia? Pensemos modestamente em Marshall McLuhan e façamos uma fórmula. A mídia não é apenas um meio. Ela é mais do que isso. Quando a gente lê o texto paradigmático do filósofo Martin Heidegger, A Questão da Técnica, a gente fica sabendo que, para ele, existem, grosso modo, duas maneiras de perceber o fenômeno tecnológico. Uma dessas maneiras é a chamada concepção instrumental da técnica, pela qual a técnica seria um instrumento, uma ferramenta a serviço do homem. Para Heidegger, a essência da técnica não é técnica, e, portanto, a técnica não é apenas um instrumento. E a mídia não é apenas um instrumento, não é apenas uma ferramenta. Eu vou discutir aqui o fato de que Heidegger teve um envolvimento com o nazismo. Registro. Mas não interessa aqui, nesta conversa. A mídia não é apenas uma ferramenta, não é apenas um meio, não é apenas um suporte. Ela é mais do que isso. Ela interfere na construção da realidade. Mas interferir é o quê? Impor, manipular, dominar, mentir?
ou algo mais sutil, mais sofisticado? Cabe verificar. Se a mídia não é apenas um meio, ela não pode ser um fim em si mesmo. Baudrillard, Jean Baudrillard, grande filósofo, de quem eu tive a honra de ser amigo, de beber algumas taças de vinho na vida com ele, dizia num texto que está publicado no livro Tela Total, que um meio que se respeite cobre o acontecimento. Ele não pode se tomar pelo acontecimento. Mas um meio, por mais que ele se respeite, não é apenas uma ferramenta. É verdade que os meios cada vez mais tomam-se pelo acontecimento, mas eles não são nem o acontecimento, nem um mero meio de mostrar o acontecimento. E aí nós já estamos no coração da crítica de mídia. Crítica de mídia, todo mundo faz. Quando elogia ou analisa, por exemplo, a cobertura de jornais, de emissoras de televisão, da pandemia do coronavírus. Está bem? Está mal? É sensacionalista? Não é. Então, as pessoas se perguntam. E também elas respondem. O que a mídia publica? Fatos, opiniões, narrativas, análises, comentários, interpretações. Tudo isso. Mas um dos termos é mais problemático. Fatos. Fatos existem? Ou tudo é interpretação? Houve uma época em que fatos eram fatos, indiscutíveis. Essa concepção hoje é chamada de positivista. O que existe então? Hoje, um senso comum que toma conta mesmo de mentes mais intelectualizadas, sustenta que tudo é ponto de vista. Tudo depende de ponto de vista. Será? Depende de ponto de vista a afirmação científica de que a Covid-19 é produzida, transmitida por um vírus e não por uma formiga? Normalmente, os adversários desse tipo de argumento dizem que não é disso que se está falando. Mas seria de quê? Em mídia, em jornalismo, é costumeiro hoje dizer que a imparcialidade é impossível, que a neutralidade também é impossível, que a objetividade é impossível. Cognitivamente, de um juiz espera-se imparcialidade. Por que não se esperaria de um jornalista? A imparcialidade é impossível ou é muito difícil? Cabe observar que muitas vezes o mesmo que sustenta ser a imparcialidade ou a neutralidade impossível, cobra imparcialidade na mídia. Isso é muito comum nas polêmicas entre esquerda e direita. Em jornalismo, há um chavão. Com fatos não há argumentos. Ou contra fatos não há argumentos. Então, fatos existem. Quando a discussão ganha um nível um pouco mais elevado, a consistência dos fatos, ou essa natureza indiscutível dos fatos, é contestada. O próprio conceito de verdade entra em cena e gera algo pantanoso. O que seria verdade? Um instrumento de poder, Foucaultianamente falando? Uma metáfora, Nietzscheanamente falando? O quê? Eu posso dizer que a verdade em jornalismo é mais simples e mais afirmativa. Posso apresentar como uma verdade incontestável que o Brasil foi
um país escravocrata por mais de 300 anos. E que isso não é uma interpretação, nem um ponto de vista. Isso tudo é importante quando se fala em mídia, porque as discussões, as grandes polêmicas existentes passam por aí. A existência ou não de verdade, a possibilidade ou não da imparcialidade e da objetividade, o papel da mídia no esclarecimento e na apresentação de informações checadas, conferidas, inegáveis. Se não houvesse verdade, por que fazer uma crítica das fake news? Então, o que temos até agora? Uma mídia em transformação, como todo o nosso mundo, por força das avassaladoras descobertas tecnológicas ou dos progressos tecnológicos. Mas nós voltamos sempre um passo, que é a mídia, que faz a mídia, quais são os seus fins. Obviamente que existem muitas percepções, teses, olhares diferentes. Numa visão liberal, o americano Theodore Davis disse o seguinte: se os jornais servem o público, isso é um feliz efeito colateral do principal objetivo de ganhar dinheiro. E, na verdade, servir do público depende completamente da condição de fazer dinheiro. Com estes simples fatos, como estes simples fatos escapam à atenção dos estudantes de jornalismo e professores de jornalismo, é óbvio. Eles vivem numa terra do nunca, onde os fatos da vida vêm em segundo lugar, depois do engajamento ideológico. É um tipo de crítica comum, a de que professores, jornalistas seriam de esquerda, engajados, militantes. Essa leitura, esse olhar, não confere justamente com os fatos. Qualquer um que se dedique a fazer uma pesquisa empírica encontrará professores de esquerda, de direita, liberais, estatizantes, socialistas e estudantes também. Então, não há essa visão hegemônica. Mas este fragmento nos remete para um ponto interessante. Jornalismo é um serviço público. Presta um serviço público, mas também presta serviços a públicos. Ao mesmo tempo em que é uma operação comercial. Os países capitalistas em que vivemos. É preciso informar, formar, educar, mas também entreter e tudo mais, com uma visão ética, indiscutivelmente com uma visão ética, sabendo que é também uma operação comercial. Há quem pague a conta, publicidade, leitores, telespectadores, e há trabalhadores que prestam serviço, jornalistas, e que querem ser remunerados. Então, missão, sim, de bem informar, e operação comercial também. A crítica de mídia examina casos concretos ou uma estrutura, tentando saber quando esse limite instável se modifica. Só busca de lucro pode destruir o eixo da boa informação, da missão de apresentar a verdade. E uma missão que não leva em conta
a possibilidade de se obter a rentabilidade necessária para manter o negócio, pode levar à falência da estrutura, do mecanismo. E aí, a missão não se cumpre. A evolução tecnológica assusta alguns, tem assustado muito. O poeta Ferreira Goulart, infelizmente já falecido, Ferreira Goulart, que foi um extraordinário poeta maranhense, homem do poema sujo. O Ferreira Goulart, já no final da sua vida, cronista da Folha de São Paulo, tanto nostálgico e conservador, lamentava o que via como o desaparecimento dos jornais impressos. Ele dizia assim: os jornais já não têm o monopólio da informação. Nenhuma notícia importante que os jornais publicam não terá sido difundida antes por outros meios de comunicação. Os jornais valem-se das colunas assinadas por nomes destacados, nem sempre jornalistas, que oferecem ao leitor algo que o leitor só pode encontrar ali. É o que a imprensa escrita está fazendo para sobreviver. Não se sabe até quando, pois, ao que tudo indica, os atuais leitores deixarão as páginas de papel impresso pela tela dos computadores e dos celulares. Sim, estamos aqui, em telas de computadores e celulares. Mas esse não é o problema. Porque suportes e meios de transmissão não determinam, de uma vez por todas, a qualidade daquilo que está sendo dito ou discutido. Jornais em papel vão permanecer, sim ou não, em discussão. Mas o que interessa não é o suporte, é a função. Não é o jornal como suporte, mas o jornalismo. Do jornal e do jornalismo à mídia tem um fosso? O jornal e o jornalismo eram informação, a mídia é informação e entretenimento com o privilégio do entretenimento? Mais um tema em discussão. É por isso que a crítica de mídia, ela não trabalha com o ensinar a fazer, ela trabalha principalmente com o pensar esse fazer. Pensar o fazer que nos remete, mais uma vez, ao Edgar Morin e à sua definição de operação intelectual. Morin ensinou o seguinte, e escreveu o seguinte: a atividade racional da mente comporta a. modos de argumentação coerentes, associando a dedução e a indução, a prudência e a habilidade. B. A busca de um acordo entre os seus sistemas de ideias ou teorias e os fatos, dados empíricos e resultados experimentais. C. Uma atividade crítica sobre as crenças, opiniões e ideias. D. Mais raramente, embora de maneira não menos indispensável, comporta a autocrítica, ou seja, a capacidade de reconhecer as suas insuficiências, limites, riscos de perversão ou de delírio, que ele chama de racionalização. Quantos pontos importantes para a crítica de Nietzsche? Cotejar ideias ou teorias e fatos, dados empíricos e resultados experimentais. Examinar criticamente crenças, opiniões e ideias. Crenças, opiniões e ideias que não são fatos. E fazer autocrítica. Examinar os limites do próprio pensador, do próprio pesquisador, do próprio jornalista, do próprio crítico de mídia. Por quê? A mídia não é ingênua, ela também se pensa. Ela
recebe críticas, incorpora as críticas, responde a essas críticas, adapta-se e prossegue. Para onde? Como diria o poema. Para onde, José? Esta é uma pequena introdução. Não sejamos assim exagerados. Podemos ir devagar. A pergunta de hoje é esta: o que é a mídia? Que pode derivar em outras perguntas. A mídia brasileira, por exemplo, ela se vê como meio, ela se toma por um fim, ela informa, ela deforma. Qual é o estado da arte da mídia brasileira em 2020, na época do coronavírus? Até a próxima.